Olá, meu nome é Karina, sou advogada, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e hoje falaremos um pouco mais a respeito da reforma trabalhista. O que mudou? Vem comigo! Hoje nós falaremos a respeito de regime de tempo parcial, aquelas jornadas que são reduzidas aos empregados. Tiveram muitas mudanças relevantes trazidas pela reforma trabalhista que passam a valer a partir de 11 de novembro de 2017. Diversos artigos da CLT de 43 já estabeleciam as regras, já regulamentavam então os profissionais que trabalhassem em regime de tempo parcial. O que é regime de tempo parcial? Hoje, a regra geral, a regra comum aplicada aos contratos de trabalho é que o empregado trabalhe 8 horas diárias e 44 horas semanais. Os trabalhadores de regime de tempo parcial possuem jornada de até 25 horas semanais. Essa jornada ela também não poderia ser estendida, o que significa aos empregados que trabalham em regime de tempo parcial até 25 horas semanais, não seria possível usufruir de horas extras. Na verdade, prestar horas extras. A esses empregados também havia uma diferenciação quando do período de gozo de férias. A eles seria concedido apenas entre 8 e 18 dias de férias para gozo. Existia um dispositivo próprio regulamentando a situação do gozo de férias. E também não era possível a esses empregados do regime de tempo parcial fazer a venda de 1/3 do período das suas férias, que é o abono pecuniário, hoje garantido já aos outros empregados, as outras categorias que seria a regra geral. Isso que nós abordamos com relação à jornada, por exemplo, de até 25 horas, estava previsto na CLT anterior, de 43, no artigo 58A. Com relação à impossibilidade de gozar de horas extras, artigo 59, parágrafo 4º. Com relação às férias, havia um artigo próprio, o artigo 130A, que estabelecia esse período de 8 a 18 dias de férias. E o artigo 143, parágrafo 3º, estabelecia a impossibilidade dos empregados em regime de tempo parcial efetuarem a venda de 1/3 das suas férias, que é o abono pecuniário. Tudo isso, sem exceção, tudo que nós conversamos agora a respeito do que era previsto na CLT atual de 43, houve alteração, teve modificação, o quadro mudou totalmente. Então, nós faremos agora a leitura do novo dispositivo trazido então para o artigo 58A, o texto então trazido pela reforma trabalhista, e então passaremos a estudar cada ponto que teve alteração, que teve novidade. Artigo 58A da CLT. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou ainda aquele cuja duração não exceda 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Parágrafo 1º. O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprem, nas mesmas funções, tempo integral. Parágrafo 2º. Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva. Parágrafo 3º. As horas suplementares à duração do trabalho semanal normal serão pagas com acréscimo de 50% sobre o salário hora normal. Parágrafo 4º. Na hipótese de o contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser estabelecido em número inferior a 26 horas semanais, as horas suplementares a este quantitativo serão consideradas horas extras para fins do pagamento estipulado no parágrafo 3º, estando também limitadas a 6 horas suplementares semanais. Parágrafo 5º. As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à da sua execução,
devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente, caso não sejam compensadas. Parágrafo 6º. É facultado ao empregado contratado sob o regime de tempo parcial converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário. Parágrafo 7º. As férias do regime de tempo parcial serão regidas pelo disposto no artigo 130 desta Consolidação. Viu só? Agora vão existir 2 critérios para a contratação do profissional em regime de tempo parcial. Veja, é importante que seja considerado, então, no momento da contratação, qual será a modalidade de contratação por tempo, então, que aquele empregado prestará os seus serviços, para que seja configurado se ele poderá ou não prestar horas extras. Agora, de acordo com a reforma trabalhista, o empregado que for contratado para trabalhar em uma jornada de até 30 horas semanais não poderá prestar horas extras. Já aqueles empregados contratados com tempo para trabalho de até 26 horas semanais poderá prestar horas extras de até 6 horas semanais. O novo texto, então, trazido pela reforma ao artigo 58A, já revoga o artigo 59, parágrafo 4º, que antes estabelecia que não seria possível, então, a prestação de labor extraordinário a essa categoria de profissionais. Ainda sobre o artigo 58A, houve a inclusão de diversos outros parágrafos. Antes, no texto anterior, havia apenas a inclusão, a existência de 2 parágrafos, o primeiro e o segundo. Agora, com a reforma trabalhista, nós temos novos parágrafos. O parágrafo 3º até o parágrafo 7º são novidades, então, inseridas pela reforma a este artigo. O parágrafo 3º estabelece a remuneração das horas extras. As horas extras prestadas pelos empregados em regime de tempo parcial também deverão ser pagas com um acréscimo de 50% da hora normal. O parágrafo 4º, ele estabelece que, se for um empregado contratado sob as regras do regime de tempo parcial, no entanto, com horas inferiores a 26, porque lembra, a lei permite contratação de até 30 horas, sem prestação de horas extras, e até 26 horas, com prestação de até 6 horas extras. Então, o parágrafo 4º, ele estabelece que, se o empregador, contratar um empregado com menos jornada, ou seja, por exemplo, 20 horas semanais, ele poderá prestar horas extras e o que exceder as 20 horas semanais será sim considerado como horas extras, porém, as horas extras deverão ser limitadas ao que prevê o caput do artigo 58A, limitadas a 6 horas diárias. Então, se o empregador contratar um empregado para trabalhar 20 horas semanais e ele prestar horas extras, ele poderá prestar até 26 horas semanais. Se for contratado para trabalhar 26 horas semanais, ele poderá prestar horas extras? Sim, até 6 horas semanais, ok? O parágrafo 5º estabelece a possibilidade, ou seja, não é uma regra, que o empregado que prestar horas extras tem esse período de horas extras compensados, desde que a compensação ocorra na semana posterior imediatamente subsequente. Então, trabalhei na quinta-feira, tenho até a próxima quinta para compensar essa jornada extraordinária pelo empregado trabalhada, tá bem? Se não houver a compensação nesse prazo de uma semana posterior, o empregador deverá efetuar o pagamento como horas extras do período extraordinário trabalhado na próxima folha de pagamento, ou seja, na folha de pagamento do mês subsequente. O parágrafo 6º estabelece que os empregados no regime de tempo parcial poderão efetuar a venda, então transformar aquele período de 1/3 de suas férias em abono pecuniário. O parágrafo 6º, ele revoga o artigo 143, parágrafo 3º do antigo texto da CLT. Já o último parágrafo, o parágrafo 7º, ele estabelece que as férias concedidas a essa categoria de empregados seguirão as regras do artigo 130. O artigo 130 é a regra geral, aquela regra que estabelece que os empregados terão o direito de gozo de férias após 12 meses trabalhados, e esse gozo de férias é de até 30 dias. Por que até 30 dias? Dependendo da quantidade de faltas injustificadas, o empregado vai reduzindo a sua possibilidade, então,
de gozo de férias. Então, agora esses empregados da categoria do regime de tempo parcial também poderão gozar de 30 dias de férias. Antes era de 8 a 18. Dessa limitação de 8 a 18 era previsto no artigo 130A, que foi revogado pela reforma trabalhista. Então é isso, pessoal. Essas são as considerações que nós tínhamos então para fazer a respeito daqueles trabalhadores que trabalham em regime de tempo parcial. Nós abordamos então tudo o que mudou, tudo o que tem de novidade com relação a esse tema. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha com seus conhecidos para que todos possamos nos manter atualizados. Até mais!